pode tocar o chão. Pisar no chão, se envolver com as coisas do mundo, pisar a terra não é o seu lugar, não é o seu quinhão, não foi para isso que você foi chamado. Salvação é estar acima de tudo isso. É por isso que Paulo, eu imagino até que Paulo estava, na imaginação, Paulo estava dentro do Salmo capítulo 40, e aí resolveu escrever de uma outra maneira, já colocando, explicando quem é a rocha. É um achismo, não estou falando que Paulo fez isso. Efésios capítulo 2, verso 6. Lá o apóstolo diz que nós somos elevados às regiões celestiais em Cristo, pelo poder da ressurreição. Nós somos elevados, e o texto ele diz assim: nos fez assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. O salmista fala assim: você foi tirado do lamaçal e foi colocado na rocha. O apóstolo Paulo falou assim: você foi tirado do lamaçal e foi colocado em Cristo. Você está sentado em Cristo. É pelo fato do crucificado não tocar seus pés na terra que Paulo exorta os colossenses a pensarem nas coisas de cima. Já que você não pode tocar na terra, você está aí no meio, então pense nas coisas de cima. Portanto, o crucificado deve se manter nas alturas. Você precisa se manter nas alturas. Você deve viver na atmosfera celestial. Você está na terra aqui, olha, no meio, não toca a terra, a sua mente está no céu. O seu pensamento está no céu. Suas palavras são palavras de quem vive no céu. Seus atos são os atos de quem vive no céu. E assim você vive a sua vida testemunhando de que de fato você é um ser diferente, porque você vive na atmosfera celestial. Você vive na atmosfera celestial. Terceiro ponto que o crucificado não pode fazer: o crucificado não pode olhar para trás. Tente se imaginar agora, você está na cruz, todo mundo senta direitinho aí e tenta se imaginar na cruz. Encosta bem suas costas na cadeira, encosta bem aí. Você está na cruz, abra seus braços. Agora, sem mexer com o seu corpo, olhe para trás, veja se você consegue. Você consegue? Não. Ninguém consegue. O crucificado não tem esse poder de olhar para trás. Queridos, isso nos ensina muito. Olhar para trás significa retrocesso espiritual. Olhar para trás significa, usando as palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, verso 22, olhar para trás significa voltar, como ele usa a expressão, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao lamaçal. Portanto, isso é o que significa olhar para trás. E você que está crucificado não pode olhar para trás. Lembre-se da mulher de Ló, ela ilustra muito bem isso. A mulher de Ló não estava com uma missão definida, com uma vida definida, com um propósito definido. E ao olhar para trás, ela deixou uma lição para todos os mortais que viriam após ela: não olhe para trás. Não é seguro. A sua vida está escondida em Cristo, portanto não tenha segurança de procurá-la em outro lugar. Olhar para trás é cair no desagrado de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 38. O justo viverá como? Pela fé. Mas o que retroceder, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nessa pessoa, não se compraz nessa pessoa. Olhar para trás é cair no desagrado de Deus. Não tente olhar para trás, não se esforce. Quando eu fiz aqui a ilustração, tem algumas pessoas que até se esforçam. Não se esforce para olhar para trás, é natural. Um crucificado não olha para trás. Agora sim, você precisa mesmo é olhar para o melhor ângulo de um crucificado. E o melhor ângulo de um crucificado é a sua frente. É o melhor ângulo. Portanto, olhe para frente, porque lá está o autor e consumador da sua fé. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí a sua jornada vai ser segura. O seu caminho vai ser trilhado da maneira que precisa ser trilhado.
E aí você vai perceber que alguém está diante de você. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele está à sua frente, conduzindo os seus passos pelos montes e valados desta vida. Não olhe para trás. Ainda que você ande, como é que diz lá o Salmo 23? Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não tema. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus, porque com Ele você será vencedor. O quarto ponto: o crucificado é levantado por quem o crucificou. Perceberam isso? Crucificaram Jesus, mas os mesmos que crucificaram Jesus o elevaram, o colocaram no lugar mais alto do monte. Os mesmos que crucificaram seus algozes, pensando em fazer grande mal, estavam erguendo o campeão, estavam colocando o campeão no ponto mais alto, no pódio. Como é que é o crucificado? Como é que é? O crucificado é levantado por quem o crucificou. Portanto, os algozes de Jesus estavam colocando o campeão no lugar digno de qualquer campeão, no lugar mais alto. E como o próprio Jesus declarou, o próprio Jesus declarou, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O próprio Senhor Jesus falou: eu vou atrair todos. Portanto, eu quero que você entenda nesta noite que as mesmas lutas, as mesmas aflições que hoje te machucam, no momento devido, elas te exaltarão. O que te crucifica hoje vai te erguer no momento certo, no momento de Deus. Lembre-se de José. O João sabe. Pare e pense em José. O que aconteceu com José? Seus irmãos literalmente o jogaram no buraco. Chegou no Egito como escravo. Potifar o colocou na prisão como um malfeitor. Depois o próprio Potifar o eleva a governador e os seus irmãos o reconhecem como autoridade de toda a terra. Portanto, o mesmo, literalmente o mesmo que crucifica, eleva. Não se preocupe com suas aflições. Não se preocupe com o seu choro, como diz o salmista. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria é certa, vai vir pela manhã. Queridos, o quinto ponto a ser analisado nessa mensagem é que o crucificado não pode descer da cruz. O crucificado não pode descer da cruz. Como nós vimos no primeiro ponto, ele não tem poder sobre si. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 40. O versículo diz, o evangelista Mateus diz assim: e dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Você será desafiado também, porque o teu Senhor foi desafiado. Não sei pelo quê, não sei se pelas aflições, não sei se pelo corre-corre, não sei se pela rotina, não sei se pelo teu trabalho, não sei se pelos teus amigos, você será desafiado. Desça da cruz. Foi o que Jesus ouviu. Ele tinha poder para descer, mas não o fez, porque não precisava provar para ninguém. E você não deve descer, não pode descer, e deve provar para as pessoas que você consegue se manter na cruz, e provar principalmente para o inimigo de Deus, que é o grande arqui-enganador. Portanto, não desça da cruz. Você será desafiado muitas vezes, mas nunca o faça, porque descer da cruz significa derrota. Descer da cruz significa derrota. Leonie Cassé disse com inspiração uma frase muito interessante, quero deixar com vocês: a realeza do céu é para os que não tiveram na terra outro trono, senão cruz. Querem que eu repita? A realeza do céu é para os que não tiveram na terra outro trono, senão cruz. É por isso que, quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós entendemos que a renúncia é o imperativo divino para uma vida vitoriosa.
Quer ser vitorioso? Renuncie-se a si mesmo. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é quem vive agora. Eu estou crucificado. Horácio foi quem escreveu o seguinte: quanto mais o homem renuncia a si mesmo, mais se aproxima de Deus. Uma frase de Horácio. A nossa tendência natural como mortais, pecadores, é querer a glória sem padecimento. Isso é natural. Querer o prêmio sem ter a luta. E pretender a coroa sem passar pela cruz. E é por isso que eu trouxe um pensamento de William Penn. Ele traduz isso que eu acabei de falar de uma forma assim maravilhosa, encantadora. Ele diz assim: olha, nenhuma dor, nenhuma palma, nenhum espinho, nenhum trono, nenhuma amargura, então nenhuma glória, nenhuma cruz, então nenhuma coroa. E você almeja a coroa. Portanto, permaneça na cruz. Continue na cruz. Portanto, meu amado, minha amada, o seu lugar é no lugar do campeão. É o mais alto lugar onde o ser humano pode estar. É crucificado com Cristo. Esse é o seu lugar. A cruz é o lugar dos condenados à morte. Mas você está nela porque você é predestinado para a vida. Tenha consciência de que você não é dono de si mesmo, como nós falamos. Você pertence a Jesus. Então, não permita que os seus pés toquem a terra. Não permitam que os seus pés toquem o chão. Mantenha-se no alto e olhando para onde? Para frente. Olhe para frente. Nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás. Saiba que o crucificado, ou melhor, saiba que o que te crucifica hoje te erguerá amanhã. Saiba disso. Tome posse disso. Sendo assim, não desça da cruz, porque lá é o lugar dos campeões e é lá que você deve estar. Amém. Que Deus te abençoe.